Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio, sou professor de Química do CEL International School e hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente no Enem e nos outros vestibulares, que é sobre soluções. Gente, preparei aqui para vocês um pequeno roteiro para a gente poder saber o que vai cair na prova, o que pode cair na prova e o que a gente tem de mais importante. Definição, componente, tamanho das partículas, exemplos e unidade de concentração. Tá ok? Definição de soluções. Pensa em soluções como sendo uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura de duas substâncias ou mais, onde a gente não vê duas fases ou três fases. É sempre uma fase, ou seja, monofásico. Eu não estou sabendo onde é que está uma substância e a outra. É como se fosse uma coisa única, tá? Então a gente chama de monofásico isso. Isso é chamado de mistura homogênea ou soluções verdadeiras. E os componentes que fazem parte dessas soluções ou dessas misturas homogêneas? A gente chama de soluto e solvente. O soluto é o componente em menor quantidade, que está dissolvido no outro componente que é chamado de solvente. O solvente é o componente de maior quantidade que dissolve o soluto, tá bom? Bem, mas quando a gente fala em soluções, a gente também tem outras misturas e a gente tem outros nomes. A gente tem emulsão, a gente tem suspensão. E como é que a gente diferencia uma coisa da outra? É uma possibilidade disso cair numa prova. Aí a gente vai pelo tamanho das partículas, tá? Tamanho das partículas, essas partículas seriam os solutos e esses solutos seriam átomos, moléculas, íons. E o tamanho é quando você chega até 1 nanômetro, de 1 nanômetro para baixo. E 1 nanômetro é uma coisa muito pequena, é igual a 10 elevado a menos 9 metros. É como se você tivesse 0,0000 para chegar até 1 metro, tá? Então isso aí seria 1 nanômetro. Bem, quando a gente está falando do tamanho da partícula, é tão pequena essa partícula que a gente não consegue fazer a separação por processos físicos, apenas processos químicos. A gente não consegue separar essa partícula uma da outra usando filtros, nem ultrafiltros. A gente não consegue fazer sedimentação dessas partículas, nem por ultracentrifugadores. Então, é uma solução, é uma mistura homogênea totalmente diferente das outras, tá? Como a gente vai exemplificar isso? Tem vários exemplos. A gente pode colocar água e açúcar. A gente pode colocar água e sal. A gente pode colocar água, açúcar e sal. A gente pode colocar álcool e água. Então, são todas essas misturas onde a gente não está vendo onde está a água e onde está o álcool. É como uma coisa só. Então, se colocarem 2 copos, um com essa mistura homogênea e outro apenas com água, como é que a gente vai saber qual é o outro? Aí a gente não... Quando se tem essa dúvida, a gente está dizendo assim, bem, aquilo é uma mistura homogênea, tá? Porque eu não estou vendo nenhuma fase nem outra, é uma fase só, tá? E como eu falei para vocês, existe a parte relacionada com a matemática, que aí chama-se unidade de concentração. E o que são unidades de concentração? São relações entre o soluto e o solvente. Então, a gente pode fazer mentalmente uma equação. Solução é igual soluto mais solvente, tá? E essas unidades de concentração eu vou exemplificar colocando no quadro 2 exemplos básicos. Bem, gente, vamos começar a falar sobre concentração comum, tá? Concentração comum é um tipo de unidade de concentração onde a gente tem uma relação de massa do soluto sobre volume da solução em litros, tá? E massa em gramas. Pode ter outras unidades? Pode, mas basicamente é grama por litro, tá? Então, o detalhe importante é, quando a gente fala em massa, é massa do soluto, não é massa da solução. E o volume é o volume da solução, não é o volume do solvente. Só cuidado porque a fórmula da densidade é igual, só que o conceito muda. Porque na densidade é massa da solução sobre o volume da solução. E concentração comum é massa do soluto sobre o volume da solução, ok? Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui, tá? A gente quer saber qual é a concentração comum de uma solução feita a partir de hidróxido de sódio, que foi dissolvido em uma quantidade de água igual a 410 mililitros. Tá ok?
Então, a gente tem aqui o quê? Massa do hidróxido de sódio, 100 gramas. O volume da solução, 410 mililitros. Percebam, mililitro, tá ok? Não está em litro. Bem, substitui na fórmula. Tô sabendo fórmula, não esqueci a fórmula, aplica a fórmula. Então, aqui eu tenho concentração igual massa, numerador, 100. Volume, denominador, reparem, eu já passei para 0,41. Eu não botei 410, tá? Coloquei em litro. Aí vai ficar uma divisão de 100 por 0,41. Resposta, 243,90 gramas por litro. Importante, não esquecer de colocar unidade. Tem que se colocar da unidade. Estou na prova, estou nervoso, estou preocupado, estou com tempo curto e eu esqueci a fórmula. Pô, deu branco. Posso fazer por regra de 3? Claro que pode. Como é que se faz por regra de 3? Repara, a unidade é grama por litro. Então, o que ele colocou aqui? Ele colocou 100 gramas em uma solução de 410 mililitros. Mas isso aqui não é para 1 litro. Então, eu posso escrever 100 gramas estão dissolvidos em 0,41 litros. Mas se tivesse em 1 litro, quanto seria? X. Fazendo a conta, uma regra de 3 simples, 243,90 gramas por litro. Bateu. Estou com tempo, vê se eu não errei na conta, faço as duas. Pô, as duas têm que dar o mesmo resultado. Legal? Bem, gente, nós agora vamos falar sobre concentração molar, que é outra unidade de concentração, tá? Concentração molar pode ser também chamada de molaridade ou quantidade de matéria, tá bom? Como é que é a fórmula? Concentração molar, representado por M, é igual a número de mols do soluto sobre volume em litro da solução. O grande problema é, os exercícios, eles colocam massa. Como é que eu vou colocar massa aí? Então eu tenho que saber que o número de mols tem uma relação de massa do soluto sobre o mol do soluto. E aí eu vou fazer o quê? Pego isso daqui e substituo aqui em cima. Então a concentração molar vai ficar massa do soluto sobre o peso molecular ou mol do soluto vezes volume em litro da solução. Vamos fazer um exemplo? Olha só, vamos imaginar que eu queira o volume de uma massa de sal, cloreto de sódio, 0,4 gramas. E eu quero saber qual será esse volume para atingir essa concentração molar, 0,05 mol por litro. Eu posso fazer por fórmula ou posso fazer por regra de 3. Vamos fazer as duas. Agora a gente vai mudar. Vamos fazer primeiro por regra de 3, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que passar esse 0,4 gramas para número de mols. Como é que eu faço isso? 1 mol de NaCl tem 58,5 gramas. Como é que eu cheguei nesse número? Somando as massas atômicas do Na e o Cl, tá? Então, se 1 mol de NaCl tem 58,5, quantos mols terão em 0,4 gramas? Fazendo a conta, 6,8 vezes 10 elevado a menos 3 mol de NaCl. Bem, gente, 6,8 vezes 10 elevado a menos 3 mol é o que eu quero saber o volume para dissolver isso. Então, como é que eu vou saber para atingir essa concentração? É 0,05 mol por litro. Então, 0,05 mol está presente em 1 litro. E esse 6,8 vezes 10 elevado a menos 3, que é o que eu tenho, estará presente em quantos litros? Feito a conta, 0,14 litros. Pronto, regra de 3, morreu. Bem, eu não sou muito legal em regra de 3, eu não entendo muito bem essas relações, mas eu sei a fórmula. Usa a fórmula. Fórmula é molaridade igual a massa sobre mol vezes volume em litro. Mas ele quer o volume? Bota o volume para cima e bota a molaridade para baixo. Aí vai ficar de que forma? Volume igual a massa sobre o mol vezes a molaridade. Substitui agora. 0,4 é a massa, o mol é 58,5 e a molaridade é 0,05. Feita a conta, 0,14 litros. Se eu sei a fórmula, não tem problema, coloca direto. O problema é esse. Estou nervoso, não sei a fórmula, vai para a regra de 3. Aqui a gente tem as duas soluções. Bem, gente, isso que eu queria falar com vocês é uma breve parte da matéria, mas o que interessa é que vocês tenham toda a matéria legal na cabeça e espero ter ajudado, tá? Boa prova e se você gostou, curte e compartilhe.